Bom dia, então estamos aqui, né, nessa gravação para explicar por que nós somos contra o golpe, né, o impeachment, que alguns chamam de impeachment, mas nós consideramos que é um golpe, né, um golpe contra a democracia. E por que isso? Né? Bom, então, em primeiro lugar, é golpe porque a presidente Dilma, eleita democraticamente pelo voto da maioria da população brasileira em 2014, ela não cometeu crime de responsabilidade. Pelo menos até o momento, não há nenhuma acusação sobre ela, né, que comprove, né, o crime de responsabilidade que ela eventualmente possa ter cometido. Do que ela está sendo acusada especificamente? Né? Quer dizer, muito se fala aí de corrupção, do petrolão, o mensalão da época do Lula e tal, mas não é por essa razão que está acontecendo o processo de impeachment a ela. Né? O que está sendo a matéria, vamos dizer assim, né, da acusação, que pode levar ela ao impedimento, ao afastamento, o que ficou conhecido, né, com as pedaladas fiscais e alguns 6 decretos de crédito suplementar. Né? Todas as questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. Bom, então é isso. Não tem outra. Não são os casos de corrupção que estão sendo descobertos, estão sendo investigados. Não é isso que está sendo o motivo do impedimento da presidente Dilma. Né? Então vamos falar exatamente do que ela está sendo acusada. Bom, o que é a pedalada fiscal? A pedalada fiscal é o seguinte, para falar na linguagem mais popular possível, que todo mundo entende. Né? A maioria das pessoas brasileiras sabe o que é, às vezes, eventualmente, ficar no cheque especial ou no cartão de crédito, não consegue pagar e tal. Como que você... Uma das soluções qual que é? É você pegar um dinheiro emprestado do banco para pagar essa conta. Né? Ou seja, despesas que você teve um mês, um período, você excedeu nos seus gastos por várias razões, alguém que ficou doente, alguma coisa eventual que aconteceu, enfim, excedeu o seu gasto, e você ficou então no cheque especial ou no cartão de crédito, você vai pegar um dinheiro emprestado no banco para pagar e depois você paga o banco. Guardadas as diferenças, que são muito grandes, é lógico, estamos falando de gestão pública, de recurso público, etc., mas de forma muito simplificada, foi isso que foi feito. Ou seja, gastos do governo, né, e pegou o dinheiro emprestado no Banco do Brasil, que é um banco estatal, né, e depois ela pagou o Banco do Brasil por esse adiantamento que deveria ter saído inicialmente do Tesouro. Né? E essa operação de usar o recurso do banco público e não do próprio Tesouro é, na lei de responsabilidade fiscal, uma ilegalidade. Né? Agora, veja, ela usou esse recurso para os gastos em políticas públicas. Né? Então, o Minha Casa Minha Vida, uma parte dele foi paga com esse tipo de recurso, enfim, alguns gastos sociais. Né? E na família de qualquer brasileiro, quer dizer, né, quer dizer, nós, na nossa vida pessoal, a gente extrapola às vezes no gasto, mas se justifica pela necessidade do gasto. Né? Então, esse procedimento, ela não foi a primeira que usou isso. Né? Agora, nesse país, atualmente, parece que, como alguns têm falado, a gente está vivendo uma situação de 2 pesos e 2 medidas. Né? A mesma coisa se relaciona, e isso fica mais evidente, na questão dos créditos suplementares. O que é isso? Né? Em 2015, ela fez um contingenciamento de verba enorme, na ordem de 80 milhões, ou bilhões, né? Mas dentro dessa economia, ela teve que lançar alguns créditos suplementares para alguns gastos. Não é que ela não contingenciou a verba, ou gastou mais do que devia, não é nada disso. São coisas que precisavam ser pagas, coisas que precisavam ser feitas, ela teve que... Esse é o dispositivo que tem, né, lançar um crédito suplementar para poder gastar alguns recursos. Não é entrar na dívida, né? Pelo contrário, o governo ele apertou o cinto, ele economizou mais em 2015. Né? E todos os governadores, o governador Alckmin em São Paulo, o governador Anastasia na época de Minas Gerais, todos eles e vários outros governadores
fazem isso, emitem esses créditos suplementares. Agora, como eu estava dizendo, quer dizer, parece que ultimamente no nosso país há dois pesos, duas medidas, né? Ou seja, alguns podem e não acontece nada, não são sequer investigados nem nada, e com ela o pessoal está querendo caracterizar isso como um crime de responsabilidade, né? Que não é, né? Enfim, vários deputados, senadores da base do governo têm explicado, né, de que esses procedimentos, chamado aí esse da pedalada fiscal e o outro, né, dos créditos suplementares, são coisas que são utilizados, já foram utilizados por outros governos estaduais, governos anteriores, como do presidente Lula, como do presidente Fernando Henrique, e só ela é que está sendo, nesse momento, enfim, sendo processada aí pela coisa do impeachment, né? Vai ver se abre ou não, né? Já foi autorizado pela Câmara, agora o Senado vai autorizar ou não o processo, né? Para impedir a continuidade do governo da presidente Dilma, né? Então, claramente, o que isso evidencia o quê? De que não é exatamente a questão jurídica o que está pegando, né? O que está pegando é a questão política, não, né? Porque se eles tivessem, se a oposição parlamentar estivesse tão preocupada com a corrupção, ou com as pedaladas fiscais, ou com a emissão de crédito suplementar, com certeza vários parlamentares teriam que se entregar à polícia e sair preso, porque o que mais, né, vários deles cometem atos de corrupção, né? Então não é para acabar com a corrupção. O impeachment da Dilma não tem nada a ver, ela nem está sendo acusada disso, diga de passagem, como também não é por conta de pedalada fiscal, porque se fosse assim, o governador Alckmin e o governador Anastasia também teriam que ser presos, né, também teriam que ter sido afastados, né, dos seus cargos, como também não tem nada a ver com pedalada fiscal, porque senão também outros teriam que ter sido afastados. Né? Então, é uma questão política, né, que está colocada, muito mais do que uma questão jurídica legal, né? E quais os interesses, né? Por que estão, afinal de contas, querendo então tirar a Dilma? O que está claro, o que parece estar claro, a julgar por quem está articulando e apoiando esse golpe, né? O processo de impeachment dela, que a gente considera como um golpe, são justamente aqueles setores que querem uma guinada, uma mudança na política econômica, sobretudo na política social, mais na política social, né? E como está agora sendo ventilado nas redes sociais, a gente tem visto vários materiais, o programa Uma Ponte para o Futuro, do atual vice-presidente Michel Temer, que é o golpista mor, né, quem está comandando isso, já sinalizando, né, com uma perda de vários direitos dos trabalhadores e restrição das políticas sociais. Né? Então isso é muito grave, né? E sobretudo quando é feito contra uma presidente que foi eleita, né, pelo povo, né, na sua maioria, em 2014. É legítimo que se faça uma oposição, é até saudável, né, que tenha partidos de oposição, enfim, parlamentares que façam oposição. Em qualquer regime democrático isso é perfeitamente normal. Agora, tem que ser feito dentro de uma razoabilidade que não caracterize a oposição como um boicote ao governo. Né? Porque o que eles têm feito é procurar sufocar todas as iniciativas do governo, não estão deixando ela governar, a verdade é essa, ela ganhou em 2014, tomou posse em janeiro de 2015, mas a oposição tem tido uma atuação no parlamento que impede a presidente de tomar as medidas que ela considera necessário. É um boicote, um sufoco, né? Enfim, que está levando o país à paralisia no ponto de vista econômico, que é uma irresponsabilidade, né? Todos nós estamos sentindo o peso da crise econômica. Claro que a crise econômica ela também tem fatores externos, tem fatores internos do próprio governo, tomadas de decisões, mas tem muito a ação da oposição também tem um peso significativo na paralisia econômica, enfim, essa insegurança jurídica, né, que tem o país atualmente, enfim. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né, e colocar na conta da oposição como um ato de responsabilidade, e responsabilidade contra o país, contra os trabalhadores. E a solução deles, que eles estão apresentando, é uma solução antidemocrática, porque é tirar a presidente que foi eleita e fazer medidas que não foram aprovadas pela população nas urnas. Né? Quer dizer, eles querem tomar medidas que a população nas urnas rejeitou, porque era do outro candidato. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento e
mobilizado para não deixar que isso aconteça, né? Que a gente consiga consolidar a nossa democracia e os direitos sociais de todos os trabalhadores, enfim, de todos os brasileiros.